Olá, amigos. Boa tarde para todos. Começamos hoje mais uma live Território do Café. Aqui alguns grandes amigos, parceiros, que eu tenho trabalhado e conversado bastante nos últimos dias. E aqui estão o senhor Ricardo Bartolo, Sebastião Alves, Graco Dias, e no decorrer da nossa live vai entrar a Andréia Roque, e eu vou começar aqui falando um pouquinho do nosso projeto, né, que é o Reservas Privadas no Cerrado, e o que a gente vai encontrar, o projeto Reservas Privadas no Cerrado, o que tem a ver com café, né, o que tem a ver com os produtores, os proprietários rurais, não só de Minas, da região do café, como de todo o Brasil, no bioma Cerrado, ok? Vou começar aqui com um videozinho do projeto CPF Funatura, tá? E depois eu entro fazendo uma breve apresentaçãozinha do projeto. O vídeo é curto, 5 minutinhos, tá bom? O Cerrado é a maior região de savana tropical da América do Sul. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados localizados no coração do Brasil, com cerca de 5% da biodiversidade mundial. É a savana mais rica do mundo. Sustenta milhões de agricultores familiares, comunidades tradicionais e povos indígenas, que somam cerca de 5 milhões de pessoas. O Cerrado ele faz transições ecológicas importantes com todos os outros biomas brasileiros, à exceção dos Pampos no sul do Brasil. Normalmente, essas áreas de conexão entre biomas são áreas de grande importância ecológica, porque reúnem uma grande riqueza de espécies, são áreas de alta diversidade. O Cerrado é importante para a geração de renda, o Cerrado é importante para a chuva, o Cerrado é importante para a geração de energia. Apesar do Cerrado ser a savana mais biodiversa do mundo, guardar 8 das 12 bacias hidrográficas que alimentam a água do país e tem um estoque de carbono de importância global, ele ainda assim é um dos biomas mais ameaçados. Hoje a gente está falando, talvez, cerca de 50% do Cerrado já desmatado, mas grande parte do que sobra com algum grau de interferência. Em 25 anos, a gente não vai ter mais a representatividade que a gente tem hoje. Isso quer dizer que espécies, ambientes que estão prestando serviços ecossistêmicos para a gente hoje não vão estar mais fazendo isso. Da mesma forma como nós somos afetados por processos que acontecem em outros países que fazem fronteira com o Brasil, nós somos afetados pelas emissões de gases de efeito estufa dos países desenvolvidos, o que acontece aqui no Brasil também tem uma repercussão para o bem-estar de pessoas no mundo
inteiro. Nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, o papel da cooperação internacional é fundamental para manter as organizações de base e as ONG funcionando, trabalhando e atuando. Então, se a gente não contar com o recurso do Brasil, a gente tem muitas organizações importantes fechando as portas por falta de recursos e também por ataques diretos da sociedade e do governo federal. Desde 2016, o IEB atua na liderança estratégica do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, CPF Cerrado, um programa global que provê fundos para a proteção de ecossistemas críticos no mundo inteiro. O CPF ele vem atuando há uns 4 anos aqui no Cerrado e nesse tempo ele conseguiu estabelecer um portfólio muito rico. Temos projetos diversos que atuam tanto na área de pesquisa, na área de instalação, na área de produtos da sociobiodiversidade e na área de conservação de espécies, estrito sensu. O IEB e o CPF Cerrado alocaram 7 milhões de dólares no apoio a 55 projetos, fortalecendo 80 comunidades, capacitando 2.810 pessoas e envolvendo uma rede de 276 instituições. Essas iniciativas compreendem 250 mil hectares de áreas protegidas, 12 mil mudas plantadas, beneficiamento de mais de 25 mil quilos de matéria-prima da biodiversidade do Cerrado. São resultados alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável e adaptação à mudança climática. A participação de fundos como o CPF, que investem em recursos financeiros e recursos também humanos, né, recursos de conhecimento, eles são fundamentais porque eles compõem então esse projeto e ajudam a viabilizar grandes ações multi-stakeholders como é o Consórcio Cerrado das Águas. Esse investimento ele é muito importante porque a gente consegue colocar na prática ações que a gente normalmente não conseguiria colocar. É essencial que esses projetos tenham continuidade para que eles possam atingir um impacto maior, tanto no aspecto da biodiversidade, quanto nos aspectos sociais, ou seja, no envolvimento das populações locais, populações tradicionais do Cerrado, no desenvolvimento dos projetos socioambientais. O IEB conta com estrutura e experiência na gestão de projetos socioambientais e atende às normas nacionais e internacionais. Seja um de nossos parceiros. Investir no Cerrado é inovação e um grande passo para construirmos juntos um mundo sustentável para o presente e para as futuras gerações. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Perfeito. E agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha do projeto Reservas Privadas do Cerrado, tá? Para que vocês entendam só um pouquinho sobre o trabalho do projeto, né?
Laércio, eu acho que você já podia pôr a Andréia junto com a gente, ela já está na sala de espera aí. Deixa eu... Ah, tá. Andréia, posso te adicionar? Pode. Atrasada, mas cheguei. Boa tarde, Andréia. Seja super bem-vinda ao grupo, tá? Eu já fiz uma apresentação, já passei um vídeo aí, tá? Ia falar um pouquinho do projeto Reservas Privadas do Cerrado. Não estou conseguindo a minha apresentação aqui, aquelas coisas que a gente faz antes tudo e acerta, mas depois, por algum problema, dá algum erro. Bom, o projeto Reservas Privadas do Cerrado, como a gente apresentou anteriormente pelo vídeo, né, é produto do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, que é o CPF, né, em parceria com a Funatura. A Funatura é a organização que está desenvolvendo o projeto. Eu sou o coordenador deste projeto, Reservas Privadas do Cerrado, né. O nosso intuito é criar 70 RPPNs no Cerrado brasileiro, e então já temos aí algumas áreas colocadas junto ao órgão ambiental, tanto do governo federal pelo ICMBio, como por órgãos estaduais, né, na criação dessas reservas. Enfim, é um projeto que começou o ano passado, em dezembro, já estamos aí no decorrer de um ano, né, 40% da meta desse projeto já foi atingido, né? Então nós temos aí mais alguns meses pela frente para colocar e criar novas reservas do Cerrado, tá bom? Então eu vou trazer aqui o seu, não vou falar muito de RPPN porque temos o Sebastião que vai falar um pouquinho, temos aqui o seu Ricardo Bartolo que vai trazer a sua experiência, a sua expertise aí com o cultivo de café, né? E, seu Ricardo, por favor, faça aí a nossa apresentação aí com as suas palavras também. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou um cafeicultor da região do Cerrado Mineiro, estou sediado em Patrocínio, a cidade mais bonita do mundo, deixa Paris no chinelo, é a região mais bonita do mundo, eu estou pertinho do céu, 1.100 metros de altitude. Todo cafeicultor com C maiúsculo, quem é cafeicultor mesmo, ele é ligado na natureza. E ele é ligado na natureza pela atividade dele. Imagina que ele vive 20 anos, 30 anos convivendo com os pés de café dele, que ele tem que cuidar, ele tem que dar de comer, dar de beber, ele tem que cuidar de pragas e doenças. E essa ligação afetiva do produtor chega ao cúmulo de quando você vai, todo café tem o seu endereço, sei lá, bairro da Porteira, Rua 22, Casa 53, está ali aquele pé, aquele ser vivo. E quando você anda, e você visita ele 10, 20 vezes por ano, você vai ali, e ele conversa com você, cara. Eu entro nas ruas de café, tem dia que eu chego a sentir eles me abraçando, bate lá a florzinha bate nas minhas costas, agradecendo. Você sente, você vê que o pé de café está te agradecendo, está satisfeito com o que você está fazendo. E tem dia que você entra na rua e você escuta até uma certa reclamação, tem gente querendo, em vez de dar um tapinha, dar um high five, te dar uns petelecos, porque ele mostra para você que a situação está crítica. E a minha evolução na linha de sustentabilidade, ela vem muito em função disso. Eu, mais ou menos há 4, 5 anos atrás, andando nessas ruas de café, eu comecei a notar que eles mais reclamavam comigo do que eles me elogiavam. Eles estavam mais chiando, e alguns chiando porque não tinha mais jeito. Era remédio em cima de remédio, era remédio para curar o remédio, eu dava remédio para uma coisa, desequilibrava outra, ficava pulverizar remédio em cima de pulverizar, e aquela problemática não sanava. E eles falando comigo, dá um jeito, não tem jeito.
E eu, de certa forma, preocupado com isso, preocupado também com os custos cada vez maiores, você aumenta a quantidade de defensivos, aumenta os seus custos, você tem que cada vez usar mais defensivo, mais adubo químico, com menos resultado. Eu fui assistir uma vez uma palestra, uma conversa com o doutor Antônio, conhecido como Toninho, da Libertas, ou do IBA, Instituto Brasileiro de Agroecologia, e a palestra era sobre compostagem. E eu me entusiasmei com aquilo. Eu tenho uma granja de suínos na fazenda, aplico já chorume no meu café há muito tempo, mas numa forma, eu diria assim, menos profissional do que o Toninho me apresentou. O Toninho me apresentou um processo profissional de fazer compostagem e de aplicar essa compostagem no café. E eu, assim, entrei nessa linha da compostagem pelas mãos do Toninho da Libertas. E nesse início de conversa com o Toninho, a gente já começou a preocupação dele. Eu jogava, na época, defensivo de solo via solo, daqueles sistêmicos. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que suspender os defensivos de solo, nós vamos cuidar dos micro-organismos do solo, porque eles é que vão melhorar a sua estrutura do café e vai te dar mais resistência biológica, vai mais resistência aos problemas inerentes da cafeicultura. E eu, assim, comecei a adotar essa filosofia dele, e logo nós entramos, então, na aplicação de fungos e de bactérias no composto para prestar compostagem, para melhorar a compostagem, para dar mais força na compostagem. E logo eu me vi aplicando algumas colônias de fungos e bactérias benéficas para melhorar a minha biota do solo. E nesse caminhar, trombo de novo com outra conversa de alguém que estava multiplicando micro-organismos da mata de forma mais intensa para aplicação no café. E fui visitar meu amigo Fidel, lá na CPRM, lá no norte de Minas, e adorei o que vi. O Fidel e o Juscelino são dois irmãos, campeão. E eu passei, então, também entrei nessa linha, conheci Antônio Lodo, que é um agrônomo voltado a essa linha dos biológicos e da multiplicação de EM da mata, faz um compostio, uma compostagem líquida, né, vamos dizer assim, e eu entrei de cabeça nesse negócio. Aí logo a gente aumentou o número de caixas. Hoje eu tenho, sei lá, 20 caixas multiplicando bactérias e fungos na forma líquida, em quantidade, e eu aplico isso de forma sistêmica no café. Ao começar a divulgar essa nova atividade, logo eu fui, vamos dizer assim, abordado. Não é abordado, é bem um sistema. Eu convivo muito com clientes de café. Eu fui presidente de uma cooperativa muito forte aí no Cerrado, a Expocacé. Sou muito ativo na Federação dos Cafeicultores da região do Cerrado Mineiro. E em conversa com esses nossos clientes, eu já fui abordado de cara pelo Guilherme Amado da Nespresso, que já falou assim, não, o que você tem aqui, ele foi lá visitar na fazenda, não, o que você tem aqui já está meio caminho andado, eu vou te convidar para um curso que vai ter de café orgânico. Eu nunca tinha pensado até então de ter uma linha de orgânico, eu não pensava, até porque na minha cabeça, até então, a agricultura orgânica era um pouco extrativista. Eu olhava aquilo como um negócio que o cara só tirava, ele punha pouco e querendo tirar muito, ou ele tratava pouco do café e extraía o máximo possível. E aquilo, eu ficava com aquele viés na cabeça, esse treco não faz muito bem a minha filosofia, não. Eu gosto de um café mais bonito, daqueles que entram na rua, ele me abraça, ele agradece e tal, está sendo bem cuidado. Mas aí eu fui nesse curso lá em Franca e me deparei com uma turma de cafeicultores orgânicos
que estavam fazendo o curso de primeira linha. Eu fui a algumas propriedades deles, fazendas de 120, 150 hectares de café, cafés lindos, maravilhosos, muito bem cuidados, orgânico, já com selo em funcionamento, o cara já podendo vender o café orgânico, e aquilo me encantou. E conheci alguns consultores dessa linha de orgânico que visitaram a minha propriedade e acharam que, não, aqui que você tem toda a condição de fazer um café orgânico. E isso, então, a gente já fez a mudança, eu estou na fase de desintoxicação, vamos falar assim, você tem 18 meses primeiros para tratar como orgânico e sem o selo de orgânico, depois de 18 meses você sai com o selo orgânico Brasil, e depois mais outros 18 meses, fechando 36 meses, para você ter o selo orgânico Japão, Estados Unidos, Europa, etc., internacional. Então, eu ainda estou nessa primeira fase, que vai, na próxima colheita minha, possivelmente eu vou estar com o selo de café orgânico Brasil. E, para frente, eu irei tentar e conseguir o selo de orgânicos internacionais. Eu acho importante falar o seguinte: o café, talvez de todas as commodities, eu estou falando como commodity, a gente vai começar a falar de café especial, já não é mais uma commodity, mas o café como commodity é talvez aquela única commodity que o seu cliente ele está antenado nesse assunto sustentabilidade. O cara senta numa cafeteria em Seattle e ele quer melhorar o mundo, ele está antenado de melhorar o mundo, ele está antenado no assunto sustentabilidade. Então, ele acaba forçando o seu fornecedor, que na frente dele é a cafeteria, a dar a ele um café de maior sustentabilidade. E a cafeteria, então, aciona o torrador, o fornecedor de café torrado, que chega, então, ao nosso café, nossa origem de produtores de café verde, uma demanda de um café mais sustentável. E isso acaba sendo remunerado, eles pagam mais por isso. Eles mesmo não sendo orgânico, não estou falando de orgânico, não, estou falando de um café hoje, com uma linha de sustentabilidade clara, ele já tem um diferencial no mercado. Então, esse é um atrativo muito grande do café. Eu acho assim, o mercado está interessado nessa sustentabilidade, investe nessa linha. Você vê que, ao eu falar que eu estou nessa fase de mudança, eu tive o Mário Cerruti da Lavasa, que faz parte aí do consórcio Serra das Águas, ele já me contatou, não, eu preciso investir na sua propriedade, deixa eu atuar. Ele já trouxe uma empresa da Suíça que instalou lá uma unidade de uma estação meteorológica para cuidar da irrigação, botou sensores de solo, de forma gratuita, investimento direto da Lavasa, sem eu ter nenhum gasto. Hoje eles monitoram a minha lavoura lá da Suíça. Eu acho isso aí fantástico, assim. Os próprios clientes, a Lavasa é uma torrefação imensa de grande. Você viu a Nespresso, o Guilherme já me levou para fazer o curso, está antenado, nossa, eles... Não, então, as indústrias, elas têm essa linha de interesse. Então, eu acho assim, no passado, eu já recebi, por serviços ambientais, eu já vendi crédito carbono, no passado, com o negócio meu tratamento de efluente da granja, eu consegui me cadastrar e participar de leilões via Ag7, uma empresa canadense, que foi minha parceira. Então, eu acho que o mundo caminha não muito para o lado da penalização, mas eu acho que caminha para o lado da premiação. Eu acho que essa conscientização do consumidor pela necessidade de preservação, ela vai acabar premiando esses produtores que estão mais avante. Na nossa região foi desenvolvido esse processo, esse consórcio das águas.
é um investimento ambiental forte, veio recursos externos, para se tentar fazer um corredor, um conjunto maior de propriedades, que não é um produtor individual fazendo isso, é um conjunto grande de produtores fazendo investimentos ambientais, fazendo melhorias na parte ambiental para aumentar a vazão hídrica do Córrego Feio. Aliás, Córrego Feio, quem deu esse nome estava com a cabeça virada, porque o córrego é bonito para chuchu, é uma água limpa, maravilhosa, linda, e é a água que a cidade de Patrocínio capta a água. Então, esse movimento partiu da federação, partiu dos cafeicultores, e eu acho assim, no caso do café, tem retorno, as indústrias estão atentas, elas investem, temos indústrias participando desse consórcio das águas, tem interesse em mostrar essa melhoria ambiental, e nós, que eu digo sempre, nós cafeicultores somos aqueles que mais estamos junto à natureza, até pela convivência com o Pé do Café, que conversa comigo todo dia. Eu estou depois aberto a perguntas, se quiserem, eu fico à disposição aí. Obrigado, seu Bartolo. Eu gostei do fato do abraço do café. Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido e super interessante, né? O envolvimento do proprietário, da pessoa que visita um cafezal, né? Se sentir abraçado, se sentir bem-vindo a um ambiente desse. Seu Bartolo, me conta uma coisa. O que o senhor vê de importante na questão da conservação que o senhor tem, nas áreas que o senhor tem de conservação? Qual a importância dessas áreas para o seu café, além de tudo isso que o senhor tem feito aí de sustentabilidade, com essas novos insumos, né, novos fertilizantes orgânicos, sustentáveis? Onde que a questão da sua reserva ou da área que o senhor tem lá preservada influi no seu café? As mudanças climáticas, elas estão aí latentes, elas estão... O meu pé de café pede, pelo amor de Deus, todo dia, para eu passar lá um cremezinho de defesa do sol nele, lá para um bloqueador solar, alguma coisa, porque ele não aguenta mais vamos dizer, a força desse raio de sol. O café com mais de 32 graus, ele fecha os estômagos, ele para de trabalhar. E essa incidência que está acontecendo hoje a árvore de café já trabalha menos do que 50% do que ela tinha que trabalhar, em termos de... Porque a insolação, a quantidade de temperatura adicional em cima dela, faz com que ela se defenda parando de trabalhar, parando de fazer fotossíntese, etc. Então, as reservas, todo investimento que eu fizer na parte minha de solo, para reter água, para me aumentar o nível de água, toda a parte que eu fizer de diminuição de evaporação, com mais sombreamento, com aumento da área de sombreamento no solo e nas reservas, etc., tudo isso vai contribuir para um clima mais ameno. O que a gente precisa mostrar não é mostrar para o Pé do Café que eu estou fazendo investimento, é ele sentir lá na folha dele uma temperatura menor. Nessa hora, eu vou ter mais resultado, entendeu? Eu sei que é um trabalho de longuíssimo prazo, não é uma coisa imediata, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Lá no Cerrado, lá na nossa federação, a gente tem lá o nosso viveiro de atitude, lá em Monte Carmelo, distribuindo espécies vegetais para quem quiser fazer recuperação de áreas. A gente está lá, estamos investindo nessa coisa. O pessoal nosso lá do Consórcio das Águas já recuperou diversas, mas são diversas propriedades, 25, 30 propriedades, aumentando a área de beira de córrego, aumentando a área de nascentes, de preservação de nascentes, cercando, evitando pisoteio nas nascentes. Então, eu acho que todo esse investimento que a gente está fazendo
Não é uma coisa que vai ser para o ano que vem, não para daqui 2 anos. Mas eu espero que a gente consiga melhorar a região de uma forma mais geral, mais genérica. Não é um produtor fazendo isso, mas é uma cadeia bastante grande de gente se movimentando nessa linha. Exatamente, seu Bartolo, eu acho que é por aí mesmo. Eu sempre digo que a questão produtiva, a questão de produção, ela trabalha, ela caminha junto com a questão da conservação, né? E a gente vê o quanto que os benefícios de uma propriedade produtiva e que tem a sua área de conservação é importante na questão de serviços ambientais, climatização, polinização, os recursos hídricos que são fornecidos por essas áreas, né? Não só dentro da propriedade, mas como o senhor disse, até o córrego feio, que de verdade de feio não tem nada, né, seu Bartolo? A água dele é captada pela cidade, logo abaixo. Então, quer dizer, a importância dessas áreas de conservação é enorme, né? Muito obrigado, viu, seu Bartolo? De nada, estão todos convidados a ir lá, e a hora que for, se foi essa semana lá, meu café está sorrindo, a chuvinha macia, ele está bem nutrido, olha, ele está agradecendo, ele vai bater palma para quem chegar lá, pode acreditar. Eu espero só receber um abraço, que esse abraço eu quero realmente receber aí quando for a patrocínio. Convido agora o Graco Dias, que é do consórcio das águas, né, do Cerrado, e também é técnico da Cochupé, engenheiro ambiental, né, trazer aqui um pouquinho da palavra e do que a gente, como produtor rural, tem que fazer para estar aí nos conformes da lei, né, e outras coisas mais que o Graco vai falar aí. Obrigado, Graco, seja bem-vindo. Boa tarde, Laércio. Boa tarde, seu Ricardo, Andréia, seu Sebastião. Prazer estar aqui com vocês. Como o Laércio falou, eu sou engenheiro ambiental e até hoje eu não acredito que demorou 6 anos de formação e depois começar a trabalhar com o produtor rural para começar a entender o que é sustentabilidade. 6 anos de faculdade, só depois mesmo de estar com o produtor rural que eu fui e me apaixonei mais ainda por sustentabilidade, e é um pouco dessa visão que eu vou tentar trazer para vocês. Hoje aqui, passar 2 tópicos com vocês. Eu já mostrei para o Laércio também. Um compromisso que eu estou assumindo, que está sempre na minha cabeça, é o empoderamento do produtor rural com os mecanismos de legislação ambiental. Nós, no Brasil, a gente tem uma das melhores leis ambientais do mundo e eu acho que às vezes a gente tem uma tremenda dificuldade de falar delas e de retratar elas como elas realmente são. E a segunda parte... E nessa primeira parte de falar de legislação ambiental, trazer um pouco de provocação para vocês, né? Para a gente tentar alinhar algumas ideias fantásticas que o produtor rural pode e deve estar explorando. E eu, como técnico ambiental, né, da Cochupé e mesmo de outras organizações de apoio ao produtor, cooperativas, exportadoras, e o mesmo produtor rural, sendo bem informado, está trabalhando melhor esses mecanismos. E a outra parte que eu vou falar é um assunto bem mais tranquilo, que é a realização de um sonho, né? Eu falei com a Fabiane no começo dessa semana, ela é secretária do Consórcio Cerrado das Águas, e o Consórcio Cerrado das Águas, como o senhor Ricardo Bartolo já adiantou, é um sonho se realizando em pleno patrocínio, o coração do Cerrado Mineiro nosso. Então, só para retomando agora a parte de legislação ambiental, a gente tem discutido aqui na Cochupé algumas dores, né, umas reflexões. Aí eu vou usar essa palavra dor porque é uma palavra que eu acho que reflete uma dificuldade nossa agora quando eu falo, quanto sociedade brasileira. Eu acredito que a gente está tendo muita dificuldade, é meio que uma dor, né, em reconhecermos e falarmos das nossas ações de conservação e proteção no campo. Estou falando com um público muito especial aqui. Produtor e produtora rural, eles têm uma percepção muito diferente do que é o meio ambiente e do papel que vocês desempenham no campo. Só que a gente está tendo uma dificuldade tremenda em impactar essas boas ações que o seu Ricardo Bartolo já falou, que o Laércio também trouxe, que o produtor rural preserve e protege a natureza. E a gente tem uma tremenda dificuldade, eu acho que é uma dor gigantesca de passar isso para os outros setores da sociedade e a sociedade como um todo. E o que eu fico muito indignado é que essa nossa dificuldade em falarmos bem das nossas boas ações no campo acontece mesmo quando nós temos tudo o que é preciso para falar e fazer o contrário. Por isso que eu quero começar a minha fala com uma provocação.
Se eu perguntar para vocês, existe no Brasil alguma legislação ambiental que possibilita, permite ou capacita a entendermos e trazermos os importantes aspectos do meio ambiente em uma propriedade rural? Existe uma legislação ambiental que nos ajuda a falarmos para a sociedade quantas nascentes existem em uma propriedade rural? Tem coisa mais importante, gente, que uma nascente nascendo na propriedade rural? Ou melhor, onde as nascentes nascem hoje em dia? As cidades, né, tomam conta do entorno da nascente, e a nascente não respira direito, coitado. É na comunidade rural que a nascente vai estar preservada e protegida. E tem alguma legislação ambiental que fala assim, Graco, onde tem nascente? Nessas diversas áreas do nosso meio rural. E que nos permite falar do tamanho do curso d'água, rio e brejo de uma propriedade, ou mesmo que uma legislação ambiental que traga para nós as áreas de florestas e matas de uma propriedade. Aí, nesse momento, Laércio, se a gente pudesse, né, estar fora desse Covid, queria estar olhando no olho de todo mundo e falando, ó, com toda a certeza do mundo que sim, a gente tem essa legislação já. Só que a gente, na hora de retratar as coisas boas, parece que a gente evita falar das coisas boas e fica só trazendo os aspectos difíceis, né? Então, e qual que é essa lei que fala tudo isso que eu estou trazendo? E o nome dela é 12.651, realmente esse nome já é um pouco nerd de decorar ele, mas e ela dispõe, e quero muito que vocês gravem essa informação, esta lei dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Nós temos uma lei no Brasil que fala da proteção da vegetação nativa. Eu não consigo ver algo mais rico, Laércio, no momento de discussão climática, de desafios que nós temos que enfrentar para esse século. Não existiu uma lei melhor do que essa. Só que a lei de proteção da vegetação nativa ela é popularmente conhecida como Código Florestal. Aí eu acho que talvez estejam todos mais familiarizando. E eu quero destacar mais uma vez, e vocês agora podem estar se perguntando, Graco, tudo isso é muito bom e bonito, uma realidade, mas é uma realidade distante da gente. Nunca vimos nada relacionado à proteção da vegetação nativa passar nem perto da nossa propriedade. E é nesse ponto que eu trago uma segunda provocação. Algum produtor rural aqui presente conhece ou já ouviu falar sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural? Ou melhor ainda, algum produtor aqui presente na nossa conversa fez o CAR? Se a gente tiver sim, os que responderam sim, eu afirmo com todas as palavras que vocês já estão promovendo a proteção da vegetação nativa. É isso que eu quero linkar, né, tentar passar, Laércio, essa força que nós já temos disponíveis para nós. E se vocês não sabem disso, que eu estou trazendo, é porque a dor que eu estou trazendo é a dificuldade em reconhecermos nossas boas ações no campo. Ocorre mesmo quando elas têm um respaldo legal. Aí, trazendo uma informação mais técnica, legal, é que nós precisamos entender que o CAR, né, que às vezes a gente fica restrito, às vezes, o que é o CAR? Ele é um instrumento e ferramenta criado para diagnosticar o uso e ocupação do solo, conforme o previsto no Código Florestal, que é o que determina a proteção da vegetação nativa. Então, tudo que o CAR traz, como ele é diagnosticado, está previsto e respaldado na nossa lei do Código Florestal. Aí que eu trago uma reflexão. E é nesse ponto que eu acredito que muito dessa confusão é feita. E essa confusão acontece porque, para estimular o produtor rural a fazer o CAR, ficou estabelecido que para estimular o produtor rural a fazer o CAR, o que foi feito? Para ter acesso ao crédito rural, ficou determinado que ele tinha que apresentar o CAR no banco. Então, o produtor rural só conseguia ter acesso ao crédito rural, que é uma coisa que movimenta ele, né? Ele é totalmente independente disso, mediante a apresentação do crédito do CAR. E é nesse ponto que, no entender, começamos a nos distanciar da percepção da proteção da vegetação nativa. O CAR nunca foi feito para ter acesso a crédito rural. O acesso ao crédito rural foi só um estímulo para meio que, em outras palavras, até que obrigar o produtor rural. E aí a gente deixou de entender e interpretar a riqueza que está por trás do CAR com o Código Florestal. E para começar a concluir esse raciocínio que eu estou trazendo, mas para deixar ele mais prático, né, para todos, eu vou compartilhar com vocês o que seria um mapa, conforme o previsto do Código Florestal, né, que é feito do CAR, e tentar separar essa distância de crédito rural, né, meio que de burocrático que o CAR passou a ter. Então, para eu movimentar minha propriedade, para eu vender ela, para
para ter acesso ao crédito rural, eu tenho que apresentar o CAR. Então, parece que o CAR virou uma burocracia. E burocracia acaba sempre sendo meio chato, né? Desculpa essa palavra, mas é meio chato. Enquanto que, para mim, quando eu olho um CAR, eu fico quase que emocionado, mas de ver a riqueza que está descrita ali. E nesse ponto de trazer essas riquezas, é a gente começar a interpretar as possibilidades de ativos ambientais que o CAR nos permite mostrar. Então, é aqui, ó, e chego aqui na principal fala que eu tenho para fazer, que o Laércio já falou, né? Até o Laércio, o seu Ricardo Batum falou. O Brasil é o país que produz e preserva. Nós temos uma lei que fala sobre a proteção da vegetação nativa. E o trabalho de mapeamento do CAR, previsto nela, nos permite apontarmos os ativos ambientais. É essa percepção que eu quero estar trazendo para vocês, que eu vou compartilhar. Ainda não apareceu, Graco. Apareceu? Agora apareceu. Vou adicionar aqui. Sim, tá aí. Já apareceu, tá? Pode ir falando. Gente, quando a gente fala do CAR, é muito importante duas coisas. O CAR é domínio público. Então, todo o CAR feito dos produtores, né, eles vão para uma nuvem do governo federal. Fica disponível no site do SICAR. Então, nós estamos finalmente constituindo um Big Data. Um Big Data voltado para a proteção da vegetação nativa, né? Eu acho, para mim, essa parte fantástica, né? Então, aqui eu vou trazer alguns modelos de feições que descrevem no CAR para levar aquela ideia de ativo ambiental que eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão vendo aqui, né? Essa propriedade fica aqui no sul de Minas, em Guaxupé, né? Um posto agropecuário que é da Cochupé, né? Para ter neutralidade, eu não está mostrando algo que é da Cochupé mesmo. Essa aqui, vocês conseguem ver, a área do entorno é a área do imóvel. E esse mapa eu baixei só por acesso do intermédio do SICAR. Está disponível de uso do domínio público. Então, essa é a área do imóvel, em vermelho, né? 79 hectares, menos de 4 módulos fiscais, é por isso que vocês vão ver que a área de reserva legal é menos que 20%. Esse daqui, o que é legal estar falando, é a área de uso consolidado declarado no CAR. Gente, o Código Florestal, ele prevê 16 feições de mapeamento numa propriedade rural. Vai de mangue para pegar as propriedades costeiras do Brasil, para pegar também depois a cerrado, não cerrado, mas a área de reserva legal, vegetação nativa, aquela característica comum do cerrado, gente, fugiu a palavra. Savana? Não, o buritizal, não é o buritizal. Tem, depois eu lembro. Então, área consolidada de caráter que não é referente ao meio ambiente, são só essa feição de área consolidada. Depois disso, vem o que é descrito por área de reserva legal, né? Que é aqui que eu te falei para vocês. Temos a área de remanescente de vegetação nativa, que é a parte mais, para mim, emocionante. 23 hectares, 29% da propriedade. E também temos aquela pergunta que eu fiz lá no começo, né? Se a gente representa ou tem algum órgão, algum instrumento no Brasil que nos permite falar que nascentes estão sendo preservadas. E além de nos falar que nascentes estão sendo preservadas, nos dá o tamanho do rio que passa na propriedade. E aqui também trazendo a área de APP. Esse daqui seria o mapa final que eu extraí só utilizando ferramenta pública, então o SICAR e o Google Earth. E essa é a cara do mapa. 79 hectares de área de imóvel, área consolidada 55 hectares, reserva legal pequena, né, porque é menos que 4 módulos fiscais, reserva nativa e APP. Aí que eu quero trazer para vocês, mas e os ativos ambientais? Aí é essa visão, Laércio e Carlos, que eu quero estar tentando compartilhar com vocês. Que a nossa legislação ambiental já nos permite estarmos tratando esses assuntos, destacarmos essas características de uma propriedade rural. E aqui, Laércio, aproveitando, né, para falar um pouco de RPPN, né, por que eu comecei a falar do Código Florestal? Porque eu acho que é uma oportunidade fantástica para nós podermos juntar essas duas frentes,
esses dois mecanismos de legislação ambiental para empoderar o produtor rural. E que o Código Florestal deve, sim, conversar com o SNUC, que é o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Código Florestal de 2012, moderno, e o SNUC de 2000, mas ainda assim tratando isso. E, né, Laércio, se você quiser também falar depois um pouco, essa área que está destacada de vegetação nativa poderia muito bem já ser considerada uma reserva legal. Quer dizer, desculpa, uma RPPN. E o que eu quero falar também, para trazer agora, fazer um último exercício com vocês. O que eu dei de exemplo aqui, senhores e senhoras, é uma visão particular do CAR. Mas e se a gente expandir essa visão, uma visão de um todo, que seria pegando o CAR por municípios da área de café que a Cochupé atua no Brasil. Atua aqui entre o Cerrado Mineiro, sul de Minas e Mogiana. Aí é esse mapa aqui que o nosso departamento elaborou, nosso departamento de geoprocessamento. Só para contextualizar a minha ideia. Então, aquele exemplo de propriedade pequena que eu peguei, imagina que ela está aqui em Guaxupé. Eu fiz um zoom out. E aqui nós estamos pegando toda aquela área protegida de APP, de reserva legal e de vegetação nativa. Então, todas somadas para a gente conseguir mensurar e ter uma ideia do que é a quantidade de área protegida que nós estamos falando. E toda essa área protegida tem todo o potencial, sim, para estarmos tratando como uma RPPN. E, nesse caso, aqui nessa imagem, só para destacar também, eu gosto muito dela. Ela é toda feita baseada em dados de domínio público. Essa divisão territorial de estado, de município, isso é fonte do IBGE. A questão dos biomas também, que vocês podem ver aqui em vermelho, aqui em mais rosa, forte e rosa escuro, que é a área de ação da Cochupé, em 154 municípios, é a divisão dos biomas que nós estamos inseridos, né? E sempre destacando, senhores e senhoras, tanto o bioma Cerrado quanto o bioma Mata Atlântica são hotspots, são biomas riquíssimos, que faz encher olhos de água de qualquer entidade que queira ajudar a preservar. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. E, quando a gente soma, olha que fantástico, quando a gente soma as áreas privadas, né, que são de propriedades rurais, essas áreas protegidas, total de 2 milhões de hectares preservados, nos municípios que a Cochupé está presente. Logicamente que isso não é de cooperado da Cochupé, mas todos esses 154 municípios juntos, eles representam 2 milhões de hectares preservados. A Serra da Canastra, que é esse ponto aqui, olha, que vocês está meio escondido, tem 200 mil hectares. A gente tem 10 vezes mais áreas preservadas espalhadas em propriedades pequenas nesse montante aqui de 154 municípios. E é isso, Laércio, né, que a gente sempre começa a sonhar junto, e agora compartilhando esse sonho. Quantas oportunidades para RPPN e ativos ambientais nós temos numa imagem dessa? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar, e também trazer um outro ponto que eu acabei pulando, que é falar nesse momento de estudo que eu estava fazendo, nessas conversas que eu tive com o Laércio, nesses últimos meses, foi a primeira vez que eu cheguei próximo da viabilidade de crédito de carbono dentro da cadeia de soja do café. Porque, e nessa questão, seria tratar da RPPN como um estoque de carbono. Fazer estoque de carbono dela. Porque quando a gente fala, imaginando aquela propriedade que eu mostrei para vocês, que tem quase 30 hectares de vegetação nativa, quando a gente assina, né, levamos a cartório, fazemos o registro dela e averbamos como uma RPPN, ela assume caráter de perpetuidade. E esse caráter de perpetuidade nós podemos tentar explorar, entre outras questões que uma RPPN pode estar sempre elaborando, que eu acho que vai ser discutido muito mais profundamente nas próximas falas, estar viabilizando o crédito de carbono, virar e falar, temos o estoque de carbono assegurado aqui. Que eu acho que essa é uma última visão que eu queria trazer para vocês desse ponto. Laércio, agora falar do consórcio. Pode seguir? Opa! Deixa eu compartilhar aqui de novo.
Vocês estão vendo essa imagem já? Tá certo aqui, Laércio? Tô abrindo. Perfeito. Ah, tá, desculpa. O seu Ricardo já falou bem, muito bem do que é o consórcio Cerrado das Águas, e eu quero trazer uma outra questão que, para mim, reflete muito nessa imagem que vocês estão vendo aqui dos membros da plataforma, né? Primeiro, a ideia de plataforma, que é uma plataforma colaborativa. Aliás, primeiro não, essa eu acho que é a questão mais substancial que eu posso trazer para vocês, né? O consórcio Cerrado das Águas, para mim, ele é a tradução de uma cadeia de custódia muito, muito feliz e harmônica, que é a cadeia de custódia do café. O seu Ricardo já falou, né, o que é a paixão, né, do abraço do café, a identidade do produtor rural com o café, por ser uma cultura perene, é fantástico que aumenta os laços do produtor com o pé de café, e isso se estende à cadeia do café. Então, nós vemos aqui, por exemplo, duas cooperativas de cafeicultores. Estão aqui representados o produtor de café, o nosso presidente do consórcio Cerrado das Águas, o Glaucio de Castro, ele é produtor de café. Então, sempre importante estamos enraizados, né, com o produtor de café, sem ele não tem nada. A partir disso, aí começamos a ter os outros players da cadeia, né, que são essas cooperativas, exportadores de café, e nisso chegamos na parte muito importante também da cadeia, que são os torradores de café. Nesse caso aqui, representado nesse café, Lavazza e a Nespresso. E, só para fechar o raciocínio, essa cadeia de café tem um diálogo tão forte, uma importância ambiental tão significante, que permite uma conexão e uma representatividade com a IUCN. E também com a Conservação Internacional, que são ONGs, né, que vão dar todo o apoio e tem toda a credibilidade internacional em questões de meio ambiente e sustentabilidade. E por que eu quero destacar bastante isso da cadeia de custódia do café, Laércio? Esse poder que é juntar esses stakeholders, esses players que nós estamos vendo aqui. É justamente essa junção desses players que permitiu nós estarmos atraindo o aporte financeiro do CPF e do IEB. E isso está permitindo a gente levar, de fato, a parte inovadora do consórcio, né, que é uma tecnologia voltada a adaptações às mudanças climáticas, junto aos produtores rurais da bacia do Córrego Feio. É que na hora que a gente começa a falar de bacia do Córrego Feio, é tanta sinergia de meio ambiente que nós estamos falando para vocês. Deixa eu voltar aqui. É tanta sinergia que dá para estarmos falando que o consórcio Cerrado das Águas, então, atua na bacia do Córrego Feio, que tem 9.000 hectares, e claro que a gente sempre vai achar que, para mim, sempre o mais importante é a questão da água, né? O abastecimento público de água, que então, o consórcio ajuda a garantir para o município de Patrocínio. Só que são tantas ações importantes acontecendo ali que é tudo muito fantástico. Temos, de exemplo, então, que eu acho que é essa ideia de conseguir atrair esse aporte financeiro para estar investindo no produtor rural, uma sinergia que vai voltar e impactar diretamente o consumo de água público lá. Só que esse consumo de água pública, eu acho que é difícil, mas entender que ele é uma consequência de bons atos e boas práticas agrícolas na propriedade rural. É você promover o bem, é o produtor rural estar sendo bem assistido com assistência técnica muito competente da equipe do consórcio Cerrado das Águas, que traz a visão de paisagens conectadas, né, de uma propriedade, a importância de ter uma vegetação nativa nela, reserva legal, a possibilidade de plantio de braquiária nas entrelinhas do café, boas práticas agrícolas, tem o programa do investimento no produtor consciente, ajudar a estar cercando o curso d'águas nascentes, e é isso tudo, né, sobre aquela bandeira de estarmos finalmente, que é o consórcio Cerrado das Águas está fazendo, virando falando, olha, já falamos demais de aquecimento global, está aqui um basta, está aqui uma ação nossa para combatê-lo através da melhor forma possível, que é ajudando onde precisa ser ajudado, junto com o produtor rural. Legal, é isso mesmo, Graco.
Achei interessante os números que você colocou, né? Que temos aí um grande potencial se o proprietário, o cafeicultor achar importante a gente ter uma área preservada perpetuamente, que mantenha essas questões ambientais, né? Como o seu Bartolo colocou, a importância dos ativos ambientais que essas áreas fornecem, né? Para que esse café continue sendo, né, a menina dos olhos de ouro aí de todo mundo da região, né, e continue de uma certa forma trazendo recursos financeiros, né, com esse agasalho da sustentabilidade que o mundo hoje, eu não acredito que alguém tenha essa dúvida. O mundo hoje está colocando os olhos em produtos sustentáveis, né? Desde a pegada que a pessoa vai fazer uma viagem, né? O quanto que isso vai trazer de carbono para a área, ou um produto que ela compra, uma carne, um café, seja lá o que for, as pessoas estão começando a ficar preocupadas com essas questões ambientais. Obrigado, Graco. A palestra foi bem elucidativa, bons números. Eu acho que a gente pode depois conversar um pouco mais sobre esses números, né? Vou convidar agora o Sebastião para falar um pouquinho. Então, trouxemos aí um produtor grande, renomado, seu Bartolo, trouxemos aí a visão do consórcio das águas, de uma cooperativa de café e seus cooperados, né, os produtores rurais, aí dos 154 municípios, né, com mais ou menos 2 milhões de hectares preservados. Agora eu vou trazer o Sebastião, né, falando um pouquinho dessa equilíbrio aí do café, e ele um proprietário de RPPN, conheço o Sebastião aí há uns 15 anos ou mais, né, trabalhamos com reservas privadas nas nossas regiões, nos nossos estados, mas trabalhamos no Brasil todos, fomos companheiros aí quando fomos da diretoria da Confederação de RPPNs, né, Sebastião? E também fomos presidentes das associações locais de RPPNs aí, criando um número enorme de RPPNs, falando sobre RPPNs e sempre trazendo essa coisa do ato voluntário do proprietário em criar uma RPPN, deixar o seu legado aí na questão da conservação, não esquecendo a produção, que é muito importante, mas trabalhando aí para esta e as futuras gerações. Sebastião, meu amigo, por favor, suas palavras aí. Obrigado, Lécio, pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, acompanhando. Quero, assim, primeiro me apresentar a todos. Eu estou hoje aqui na fazenda, na propriedade. É a sede de era uma grande propriedade que foi dividida em todos os irmãos. E hoje eu tenho duas partes de uma área que soma 26 hectares. E nesses 26 hectares tem uma pequena área, com mais ou menos, aproximadamente 6 mil covas de café. Eu cresci aqui nessa fazenda, fui para a cidade, fui estudar, depois fui para a capital, fazer curso superior, depois fui para Campinas, voltei para cá, depois de muitos anos, enquanto servidor público, trabalhando com desenvolvimento de políticas públicas e também como consultor do SEBRAE na área de desenvolvimento rural, mais especificamente com turismo no espaço rural, entendi, primeiro, que era vocação minha voltar para onde eu nasci. Fiquei com a sede da propriedade, e aqui a ideia era trabalhar com aquilo que meu pai sempre produziu aqui, café. Foi sempre um grande produtor de café, sempre produziu bastante café, mas daquele modo tradicional, com terreno de chão, com forma de colheita de café na lavoura, ou seja, hoje tudo isso mudou, nós temos muita tecnologia, muita informação, e acredito que todos que me antecederam, o Bartolo, tá? O Greco também colocou algumas questões que são fundamentais. Quando decidimos fazer o que fazemos,
não é por falta de opção, não foi por uma pressão de mercado, mas sim uma escolha para a gente poder ter, de fato, na prática, buscar o equilíbrio entre produzir, conservar e ter qualidade de vida. É claro que muito do que eu faço aqui são coisas novas para muitos vizinhos, para muitos proprietários. Muitos não conseguem entender até que cheguem perto para trabalhar junto, e a partir desse trabalhar junto, começa, de fato, a entender o porquê que eu estou adotando não usar agrotóxico, não usar fertilizante à revelia, ou usar mecanização, ou outros mecanismos tradicionais de produção. É muito complicado quando você está num ambiente, numa região, onde o tradicional é o que prevalece. Ou seja, hoje ainda se pode comprar aqui produtos sem muita orientação, sem muita exigência, e aplicar a revelia. É uma grande dificuldade que a gente tem. Eu, particularmente, tenho essa grande dificuldade. E volta e meia, o fato, por exemplo, de não fazer a capina da lavoura ou usar alguma química para fazer um controle de mato, usar apenas o processo de fazer a roçada com máquinas, não é compreendido pelas pessoas, acham que, de fato, acaba sendo um custo muito alto. A ideia da propriedade, por ser pequena, depois de 60 e poucos anos, eu não viria para a área rural para ganhar dinheiro com café. Dificilmente. A ideia aqui é ser referência numa forma de produzir, num estilo de vida, e a minha ideia mesmo não é vender café. As pessoas vão comprar resultados de um projeto, resultados de uma ideia. Ou seja, quem for comprar o meu café, quem for tomar o meu café, além de tomar um café de qualidade, também vai estar contribuindo com um projeto que inclui pessoas, que inclui conservação, que inclui produção de água através da conservação, da proteção das florestas. Temos grandes ativos ambientais, temos sim. A floresta presta um bom serviço, mas para que ela continue prestando esse bom serviço, a gente tem que cuidar dela, alguém tem que cuidar dela, e isso tem um custo, né? É disso que nós estamos falando, é disso que nós vamos falar aqui, e eu acho que assim, é fundamental, infelizmente as políticas públicas ainda não têm, os tomadores de decisão ainda não se sensibilizaram a ponto de pegar um produtor que trabalha a questão da conservação ou que tem boas práticas ambientais na propriedade e dar a ele o retorno que é necessário, com orientação técnica, com acesso à tecnologia, com uma estrada que viabilize a idas e vindas, o escoamento, com acesso à internet, por exemplo, é coisa que é fundamental hoje. Nós só estamos fazendo essa reunião aqui agora porque eu tive que investir, de certa forma, um custo que foge do padrão dos proprietários da região, numa internet de qualidade, uma internet via satélite, porque aqui sequer o telefone celular pega. Ou seja, essas dificuldades, elas vão na contramão de tudo que a gente tenta trabalhar, mas em momento algum, isso é motivo de desânimo ou de crítica ao governo. É tanto que, assim como o Laércio falou agora há pouco, fazia parte de uma associação a nível nacional, da própria associação estadual, assim como sempre fui um militante mesmo como ambientalista, dentro das estruturas de associações, de grupos, para a gente promover o desenvolvimento de políticas públicas para que seja aplicado a todos. O nosso decreto estadual para as RPPNs, por exemplo, ele teve a grande orientação da doutora Sônia, que é uma pessoa que dispensa qualquer comentário, tá? E ele, assim, é um decreto redondo do ponto de vista de aplicabilidade. O fato é que o governo do Estado ainda não entendeu que esse decreto pode ser auto-aplicado. E aí coloca-se um monte de burocracias, um monte de empecilhos e as coisas não acontecem. Hoje, no Espírito Santo, nós temos 57 RPPNs. Dessas 57 RPPNs, boa parte são produtores rurais que não têm necessariamente
a produção da propriedade vinculado à RPPN, como é o meu caso aqui. É muito estreito, eu falo que eu estou na RPPN. Quando eu falo que eu produzo café especial, eu falo, mas como, numa RPPN? Não. A RPPN está dentro de uma propriedade onde seria a reserva legal da propriedade, eu transformei, eu criei uma RPPN. E com muito custo o Estado reconheceu esse ato de criação. Tem mais outras áreas? Tem sim outras áreas. E é exatamente isso que eu queria mostrar agora um pouco, assim, em uma síntese muito curta, um vídeo bem pequeno, porque eu fiz essa introdução para mostrar, primeiro, a forma de produção, a forma de colheita do café, o manuseio do café, onde é que ele é processado, enfim, para que, de fato, eu possa ter um café diferente e que possa atingir, digamos, a qualidade que os cafés especiais requerem. E é claro que atrás, não só do café especial, a ideia é vender o produto, sim, mas mais do que o produto, é mostrar que por trás dessa forma de produção existe um projeto, existe uma ideia, existe um envolvimento, existe o compromisso da conservação. Lécio, eu vou tentar fazer aqui, acredito que eu consiga, tá? Vamos lá. Opa, cadê meu vídeo? Opa. Ligeira, desculpa aqui, mas a gente às vezes apanha no começo. Compartilha. Opa. Só um segundo. Compartilhar, Sebastião. Ok. Aí, perfeito. Posso soltar o vídeo aqui? Tá vindo o vídeo. Só um segundo. Nós estamos vendo a sua imagem, tá, Sebastião? Pois é, rapaz. Parar o compartilhamento. Volta de novo. Como digitado. Ok. Acho que agora vai. Deu certo? Abre o vídeo. Opa! Então, os vários vídeos juntos. Caramba! Abre só o vídeo, só a tela do vídeo. Esse? Foi? Ainda não. Estão todas as telinhas do seu vídeo aí. Desculpa. Tudo bem, Sebastião, não tem problema. Acontece, a gente treinou antes, entramos meia hora antes, fizemos todos os testes e acontece, não tem problema. Foi agora? Não. Então, não conseguimos compartilhar sua tela aqui ainda. Oh, senhor. Compartilhe a tela lá embaixo. Porque este janela aplicativo compartilhar. Posso dizer que tecnologia, eu sou muito melhor colhendo café do que usando a Acontece, Sebastião. Vamos tentar a última vez aqui. Bom. Então, vou te dar aqui, adicionar aqui, tá? Não foi, hein? Compartilhar. Acho que... Deixa eu só abrir novamente lá. Aqui, vídeo.
Bom, enquanto o Sebastião vai acertando aí, então nós tivemos a participação do seu Ricardo Bartolo, que é um proprietário rural, cafeicultor, mostrou aí o trabalho que ele faz com o café sustentável, café orgânico, todos os remédios, que era uma palavra que eu achei bem interessante também, que o Sebastião apontou aí, que é uma linguagem do cafeicultor, né? Remédios para o café. Gostei também da coisa do abraço do café nas linhas, né? Deixa eu te falar mais um negocinho, Laé, só um pouquinho. Do lado do meu café eu tenho uma mata. E você vai lá no meio da mata, você dá uma olhada, cara, lá não tem ferrugem. A mata não tem ferrugem. Mas como é que não pode? Como é que se não tem ferrugem se o meu café está perdido de ferrugem? Como é que não tem seca de ponteiro, foma, bacteriose se meu café está perdido? Então eu comecei a cozinhar um arroz, enterro lá nessa mata, ela enche de fungos dessa mata, o arroz, eu levo para uma caixa, jogo solução nutritiva para esses fungos, essas bactérias, e depois pulverizo no meu café. Você acredita que a antraquinose já sumiu, a ferrugem já quase que sumiu? Então, a natureza, ela tem as suas forças que estão ali, rapaz. É impressionante o negócio. É de admirar, mas é uma verdade verdadeira e está lá na fazenda para quem quiser. Não, quem quiser ver. Bem interessante, Ricardo. Nós temos um RPPNista bastante conhecido de todos, que é o Marcos Palmeira. Ele tem duas RPPNs na fazenda dele e ele trabalha com orgânico, né? Inclusive tem a empresa Vale das Palmeiras, né? Então também trabalha com todo esse conceito que o senhor traz aí, né? De café, de pasto orgânico. Ele tem um leite orgânico, iogurte, então bem interessante. Sebastião, vamos tentar pela última vez, que eu vou passar a palavra para a Andréia fazer a parte dela. Ou você não quer passar mais? Não, quero passar sim. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos lá, então. Eu vou aqui. Não abriu. Abriu todos os vídeos. Todos os íconezinhos. Abre o vídeo. Abre o vídeo. Deixa só o vídeo já passando. Abriu. Mas não está aqui para aparecer na sua lista de vídeos. Ok. Não, eu acho que não. Sebastião, vai no share screen e volta. Foi a tua programação no share screen inicial. Vai, volta lá e põe a segunda opção. Porque a primeira opção permite que vê a tela e a segunda permite aquilo que você quer mostrar. Eu aprendi isso hoje, viu? Ó, dê autorização de novo aí, Sebastião. Continua a lista. Okay. Então, peraí. Realmente... Deixa eu ver algo que é... Mas, Sebastião, eu vou pedir para a Bárbara falar com você aí pelo WhatsApp e aí depois a gente tenta passar o vídeo, tá bom? Obrigado, Sebastião. Falou, então. Você quer finalizar a sua palestra com alguma... Eu acho que a mensagem que passa no vídeo, inclusive, Laércio, o tempo todo, é o que o senhor Bartolo acabou de dizer. Quando uma propriedade ela tem saúde, tá? Quando tem água com qualidade, quando tem solo com qualidade, as doenças aparecem menos. Você tem menos problemas de desequilíbrio dentro das plantas, e isso é extremamente percebido quando você se envolve efetivamente. Eu não sou daquele proprietário que deixa na mão de funcionário ou de contrato alguém para tratar. Eu estou lá todos os dias, eu estou lá na lavoura, eu estou lá acompanhando passo a passo. E uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui,
é a floresta como forma de produção de água. Até porque, se eu não tiver água, não dá para tomar café. Eu só posso tomar café se eu tiver água de qualidade. Isso é a essência da conservação. Ok. Obrigado, Sebastião. Como eu já disse, Sebastião é um grande amigo aí de anos, né? A gente sempre troca essas ideias sobre RPPNs, sobre os benefícios de se criar uma RPPN. O seu Bartoldo, mesmo não sendo um proprietário de RPPN ainda, espero que ele seja um dos nossos parceiros e amigos brevemente aí, coloca essa coisa, a questão da sustentabilidade como uma das coisas mais importantes, né, para a produção do café. O Graco apresentou aí uma série de parceiros, e eu espero que esses parceiros estejam vendo essa live e eles tenham o tamanho dessa importância que são as áreas privadas conservadas, né, na produção agrária, né, ou agrícola, seja lá o que for. Da mesma forma que aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem RPPNs, na área da propriedade RPPNs a gente tem a pecuária sustentável, né, a gente tem algumas áreas que tem RPPNs. Aqui a única divisa é uma estrada, 5 metros, 3 metros, e do outro lado já começa o plantio de cana ou de soja, né? Então, isso tudo é interligado, e onde também estão as áreas de conservação, de recursos hídricos, né? Então, tudo ali, e tudo isso está interligado, né? Então, a importância de nós fazermos a nossa parte como proprietários rurais, né? Deixar algo aí de importante para gerações futuras. Pessoal, não menos importante agora, a nossa amiga Andréia Roque, eu quero deixar aqui bem claro que não foi nada por questões de gênero que a Andréia está por último, foi uma solicitação dela, né, para que ela desenvolvesse um trabalho que ela estava fazendo antes, ou participando de algum evento, e ela pediu, Laércio, não, eu quero participar desse evento de vocês, dessa live, mas eu não posso entrar no momento que vocês estiverem falando. Por favor, então me coloque por último, que eu quero fazer a live, mas me coloque, né? Então é um desejo, isso foi uma proposta da Andréia, que pediu para fazer isso, né, André? Por favor, coloque para o pessoal. É verdade. Pessoal. E também quero deixar bem... eu quero deixar bem claro também que essa live saiu de uma conversa que eu tive com a Andréia, e naquele mesmo dia, né, André, me corrija se eu estiver errado, falei, não, olha, já sei o que nós vamos fazer uma live com esse case que você acabou de me falar, tal dia e tal hora, e foi nesse dia que a gente bateu o martelo e falou, vamos fazer uma live, né? Aí já tinha algumas propostas, tal, de pessoas, eu falei, não, André, agora fechamos. Acho que era você a pessoa que faltava, né? E aí o convite, ela aceitou prontamente, né? Fizemos toda essa logística e a Andréia vai trazer aí o trabalho que ela faz, né, para nós. André, por favor, se apresente e vamos fazer essa live aí. Vamos fazer uma coisa, o que a gente chama de triangulação de ideias. Nós conversamos rápido, criamos rápido, e aqui também a minha participação ela vai ser objetiva, rápida. E só para começar a contar a história, eu tinha um mestre que falava que as serras de patrocínio têm alma. Se as serras de patrocínio têm alma, ele chamava Gui, era um expert de café, eu sou engenheira agrônoma. Os cafés de patrocínio abraçam, certamente. Então, eu sou Andréia Roque, eu sou uma agrônoma, sou formada pela Universidade Federal de Lavras, na verdade, eu sou formada pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, e a minha expertise é desenvolvimento de território. Então, frente a isso, eu vou fazer uma apresentação em tela, vou tentar compartilhar, eu tentei aprender também, vamos ver se eu consigo, porém, quando nós falamos de um universo de produtores rurais e um universo de RPPnistas, nós estamos falando do mesmo universo.
Os proprietários rurais, 90% das RPPNs no país são rurais, 90%, 98% efetivamente. E mais do que isso, muitos deles têm parte da sua propriedade de produção rural, produção produtiva, e aí que a gente começa a conversa entre o Lércio dizendo assim, que se você consegue enxergar o território, propriedade rural, sob a sua perspectiva mais ampla, então você consegue estabelecer um fluxo de triangular, eu sempre chamo que é uma estratégia triangular, sempre vai passar por uma base, por outra, e é mais ou menos assim. Então, quando eu converso para um público de RPPnistas, eu estou conversando para um público de proprietários rurais na sua grande maioria. Quando eu converso com um grupo de proprietários rurais, eu estou conversando com um grupo que, se não for RPPnista, para ser uma questão de definição de conhecimento, de perspicácia e de estratégia. E eu falo de estratégia de campo. Então, vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se eu chego lá. Vamos lá, Andréa. Já vou dar o adicionar aqui. Ok, já está aparecendo. Perfeito. Então, vamos falar de território do café, RPPN e agronegócio. Já me apresentei, eu sou Andréa Roque, sou uma engenheira agrônoma formada no sul de Minas. Sou uma engenheira agrônoma, minha expertise é desenvolvimento de território e, na verdade, eu estou falando de arranjo local. Eu estou falando da construção de um mapa estratégico com informações necessárias para a formulação e implementação de ações e políticas para o desenvolvimento territorial sustentável. Eu volto a repetir, eu estou falando com um público de proprietários rurais, produtores de café, eu estou falando com um público de RPPnistas e, muitas vezes, eles são o mesmo público. Então, nós não temos que criar dicotomias nesse sentido, porque é uma estratégia, é um arranjo local de, muitas vezes, você ter esta... Por exemplo, quando o Glauco mostrou sobre o site colaborativo, né? Eu vi Cochupé e vi UCNT. Ou seja, nós estamos vendo forças distintas se unirem. E na RPPN, no café, a mesma coisa, e tem arranjo local. Quando perguntaram hoje sobre... E tudo isso, o que falta? Falta uma visão estratégica da construção desse mapa das melhores informações. Oportunidade identificada. Então, eu vou contar para vocês uma história muito rápida. Há 30 anos eu sou formada na Universidade Federal de Lavras, na Escola Superior de Agricultura de Lavras, na verdade. E naquela época, eu sempre acreditei de enxergar oportunidades. Reconhecer potencial para apoiar um conjunto de ações de empoderamento local. Então, há 30 anos atrás, eu comecei a perceber sobre novas estratégias. Quando as pessoas me perguntam sobre novas estratégias há 30 anos atrás, eu falava de turismo rural. E ainda falo. Hoje, eu falo de turismo rural e RPPN, considerando mais uma estratégia na produção rural. Então, só para linearizar aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando de uma empresa sustentável. Eu estou usando aqui uma informação do Capital Reset que fala muito bem que uma empresa sustentável, então nós estamos falando de um território, propriedade rural, com produção de café, com RPPN, com turismo rural, ela tende a ter menor custo de capital, ela atrai os melhores funcionários, elas estão menos propensas a perder relevância no mercado dinâmico e muito mais preparada para enfrentar cenários adversos. E os investidores estão cada vez mais atentos a isso, pelo desejo de melhorar o mundo ou pela necessidade de gerenciar risco. E aí vem aquela história da Bolsa da Holanda, aonde entrou com um café, e esse café tinha a comprovação de ser numa propriedade rural que tinha RPPN, você gerou para este café um cuidado, demonstrou um cuidado e o valor aumenta. Então, nós estamos falando efetivamente antes disso, de uma coisa que eu disse, pelo desejo de melhorar o mundo ou pela necessidade de gerenciar riscos. Sempre me perguntaram sobre ambientalmente correto,
E eu sempre falava antigamente assim que não me importa o porquê que aquela pessoa, aquele empreendedor, aquela proprietário resolveu ter políticas de sustentabilidade. Se foi pelo desejo de um mundo melhor ou pela necessidade de gerenciar um risco imediato. O importante, o resultado final foi que deu certo, que esta pessoa virou um elo estratégico num triângulo de ações, e é por isso que a gente tem que falar hoje do econegócio. Então, o econegócio é a adoção de práticas mais sustentáveis, né, nesse meio ambiente. Eu diria também que econegócio é a premiação dos bons. Não é você fazer revelias ou fazer penitenciar, e sim premiar o bom. O econegócio pode trazer benefícios econômicos, principalmente na valorização da sua marca, já que o consumidor considera cada vez mais a responsabilidade social e o cuidado da postura verde. Isso não sou eu que falo. Eu peguei, assim, jornais e peguei revistas de mercado para a gente tentar trazer uma coisa, reconhecer potencial em várias frentes, potencializar o rural estratégico. E é mais ou menos isso que eu estou propondo e que eu proponho há 30 anos no meu mercado, no meu negócio e nas minhas atividades. Eu acho que não basta também só querer, né? Você tem que ter responsabilidade, você tem que popularizar essa informação. O grande segredo, e eu concordo quando vocês falam, e eu reconheço proprietários rurais, produtores de pequeno, médio e grande porte, extremamente sensíveis ao território, ao desenvolvimento. Então, essa dicotomia, por isso que eu começo, para mim nunca houve uma dicotomia entre a produção e o desenvolvimento e o econegócio, para mim sempre foi uma linha estratégica, um triangular informações certas na hora certa. E aqui, ó, isso aqui, se vocês forem ver, isso são meu cotidiano. Ativo e passivo ambiental, mercado de carbono, guia de turismo rural, rota de café, IG, turismo pedagógico. Por que que isso é meu cotidiano e por que que são bons casos de sucesso, como quando a gente fala que propriedades rurais produtivas, que têm uma postura, que têm uma forma de ser, uma forma de estar estrategicamente inteligente, elas conseguem fluir melhor nesse triângulo estratégico, nessa operação estratégica. E eu sempre achei, há 30 anos atrás, eu falava de turismo rural. Turismo rural, então, eu vou contar rapidamente que o desenvolvimento de território tem produção rural, café, e aí quando ele falou, Andréia, fala de café, eu vou falar, deixa eu falar de café e muito mais, porque eu estou falando de desenvolvimento de território, e eu sou de uma universidade que é uma universidade de produção e produtores de café, e que o café, a florada do café sempre me encantou, a beleza do terreiro de café sempre me encantou. Então, a produção de café sempre foi e é, no turismo rural, uma das mais atraentes no Brasil, no Equador. Eu trabalhei o ano passado, antes da pandemia, eu estava em Cabo Verde, exatamente conhecendo os cafés que a Starbucks faz aquisição integral dentro das áreas produtivas das Ilhas de Cabo Verde. Nós estamos falando, mas eu estava conhecendo essa não como para a produção do café, para a beleza de desenvolvimento de território de turismo rural, porque o governo de Cabo Verde hoje está apoiando o turismo rural como estratégia em alguma das ilhas, que é uma ilha verde. E isso faz com que a gente entenda o turismo rural como uma estratégia de promoção daquilo tudo que tem de melhor nesse mundo rural, do café às outras promoções. E, atualmente, vamos triangular essa informação com as RPPNs, que a RPPN hoje traz ao produtor rural, traz a pessoa do campo, e eu tenho uma grande... Na verdade, há 30 anos atrás, vocês imaginam que existiam pouquíssimas mulheres na agronomia.
Éramos duas, efetivamente, e uma se chamava Arabella na minha turma. A Arabella era uma grande produtora de café, até hoje é uma grande produtora de café do sul de Minas, eu sempre vejo ela trazendo informação, e ela sempre falava uma coisa para mim, que quem produz café tem que entender a alma do cotidiano. Por isso que quando a palestra começa hoje falando da alma do café, ela existe, ela é concreta, ela existe. Então, assim, a RPPN hoje, ela traz essa responsabilidade que é inerente e é viver de café, não sei, como o Sebastião fala, viver do café ou da RPPN, não, eu diria que a sabedoria é triangular a produção rural, a responsabilidade dos, e aí vai os ativos ambientais, os corredores ecológicos, os hotspots, assim, a responsabilidade que uma RPPN demonstra na sua essência, demonstra na sua verdade. Então, 30% a mais numa bolsa de café por uma questão de responsabilidade ambiental, eu acho que que é algo, se não pela responsabilidade pessoal, que seja pela estratégia de negócio, e depois os seus filhos, os seus netos aprendem essa responsabilidade. E a RPPN vem hoje num programa de desenvolvimento de território da Tiradentes Institute, da Universidade de Massachusetts, é uma universidade do Nordeste, uma universidade do Nordeste que está apoiando hoje estudos em propriedades rurais com RPPN, adotando a Agenda 2030, e é por isso que eu adentrei no mundo do universo das RPPNs, lembrando que meu mundo é de desenvolvimento de território. Eu não posso deixar de dizer hoje que um fluxo estratégico, um triângulo estratégico de RPPnistas, produtores rurais, RPPnistas, donos de propriedade, se não produtores rurais, e proprietários rurais que têm a sua área de preservação e que podem ter uma RPPN por vários motivos, e assim, desmistificar a problemática da RPPN e trazer à pauta a inteligência estratégica da RPPN, você pode e deve localizar isso. Só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa que me traz no mundo das RPPNs identifica até agora a localização das propriedades rurais, produtivas ou não, dentro do universo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a responsabilidade das RPPNs nesse universo. Então, é fato, nós podemos e devemos entender novamente, eu vou reproduzir a minha fala dizendo que um RPPnista é uma produtora rural, é um produtor rural, a grande maioria são proprietários rurais, na sua grande maioria. É trazer essa triangulação estratégica que é muito importante dentro desse processo. Se eu posso trazer hoje uma novidade, procure saber aonde está a sua propriedade ou a sua RPPN dentro de uma realidade. Essa aqui é uma matriz de relevância. A academia entra na minha vida de anos em anos, de 20 em 20 anos, né? E hoje eu reconheço a academia uma bela ferramenta. Então, essa matriz de relevância é uma matriz que faz parte de um acordo de cooperação entre Brasil e Portugal, também um doutorado, e é você chegar nessa matriz de relevância e perceber o quanto o proprietário rural de café, o quanto o RPPnista, o proprietário rural RPPnista, o quanto as comunidades de base, o quanto os produtores, de uma forma geral, o quanto os empresários, de uma forma geral, podem estar alinhados com ações estratégicas de desenvolvimento. Deixar bem claro que eu não acredito nas ODS como a salvação do mundo. Eu acredito nas ODS como uma ferramenta, como eu proponho usar o turismo rural, como eu proponho reconhecer as RPPNs. E, ao fim, eu falo para vocês que o meu grande design de trabalho no universo rural é viver experiências, é propor experiências. E nada melhor do que propor experiências nesse sentido, especialmente dizendo a vocês que
RPPnista, voltando a trazer essa ideia concreta que nós estamos falando de casos de triangulação inteligentes, adotando a RPPN como uma estratégia de responsabilidade. A maioria dos RPPnistas que eu conheço, né, e olha que esse ano foi um ano de conhecer muitos RPPnistas, são apaixonados, e a nova geração traz mas eles são apaixonados hoje também eles são responsáveis estrategicamente, como é o produtor rural. Então, gente, vocês nunca vão me ouvir falar da dicotomia do produtor rural e do preservacionista. Vocês sempre vão me ouvir falar da inteligência do produtor rural estrategista, do ambientalista estrategista, e fazer com que um dos grandes, assim, os IGs, as indicações geográficas, os produtos de origem, a sustentabilidade, todos os itens que a gente trabalha, efetivamente, até que foi o Guilherme que estava, acho que é o Guilherme, né, que pergunta ali, o que falta? Falta conversarmos. O mal do século é a comunicação. É a estratégia inteligente de trazer RPPnistas, de trazer produtores rurais, transformar isto num grupo único, adotar o turismo rural. Eu vou falar para vocês que é uma belíssima vitrine. Eu tenho um outro professor que se chama Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, o homem das cooperativas. Ele falava assim para mim, o quê? Turismo rural? Da última vez que eu encontrei com ele, ele falou assim, menina, aliás, eu falei, poxa, depois de 30 anos eu agradeço, menina, mas eu falo assim, sabe que você estava certa? E eu falo para ele assim, que a única diferença é que eu olhava o território na perspectiva das possibilidades. Então, é momento, de fato, de produtores rurais enxergarem a RPPN como estratégia, é momento, de fato, de RPPnistas trazerem essa lógica de sobrevivência das RPPNs dentro de uma área de turismo. Nós temos assim modelos muito bons de RPPnistas que adotam o turismo como uma atividade, como temos modelos muito bons de produtores rurais de grande porte, de pequeno porte, das comunidades de base que adotam o turismo como vitrine. Então, eu estou propondo aqui, desafiando a todos vocês de triangular essa informação com inteligência. A beleza do abraço do café com a espírito do Caparaó, com essa beleza única da terra de Sebastião e com essa inteligência estratégica de Laércio, reunir isso e transformar um Brasil rural moderno, profissional, sem perder a ruralidade e, mais do que isso, preservacionistas, porque todos nós precisamos viver. Isso é óbvio. Então, assim, se eu disse que o ser humano aprende por dois caminhos, pelo amor e pela dor, eu espero sinceramente que a gente aprenda pelo amor. E é isso. Espero ter sido clara, objetiva e concreta. Bem legal, Andréa. Muito obrigado mesmo. Foi super legal tê-la aqui, né? Um pouquinho emocionado, mas vou pedir. O Graco já saiu, provavelmente algum problema de conexão, estava bem ruim mesmo a conexão dele. Vamos ver se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para os palestrantes? Sebastião? Um minuto. Oi? Posso mostrar o vídeo? É 1 minuto. Claro, Sebastião. Por favor, vamos lá. Adicionado, Sebastião.
Legal, Sebastião. Obrigado. Ok. Vou remover aqui, tá? Obrigado, viu, Sebastião? Show de bola. Tranquilo. Vontade de estar aí. Muito chique, muito chique. Fechando com chave de ouro. Fechamos mesmo. Pessoal, eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Graco está aqui também, colocou. Bom, acho que fomos tão claros, na verdade, que queríamos trazer essas informações, né? Como a Andrea colocou, e o seu Bartolo também, que é possível a gente ter uma propriedade produzindo café, produzindo carne, produzindo grão, seja lá ele qual for, né? A importância da sustentabilidade, a importância da gente ter uma produção correta, não aquela produção só de extrair, sugar as coisas, mas ela é uma produção que tem um equilíbrio, né? O seu Bartolo colocou isso super bem, as outras formas, não só de venenos, né? O agrotóxicos existem, como o seu Bartolo colocou, remédios sustentáveis, feitos de outras formas e que trazem ganhos fascinantes ou até maiores que com agrotóxicos, né? Temos, então, o Sebastião, que é um produtor rural, pequeno produtor, com uma RPPN, traz esse esse desenho bem legal. A Andrea mostrou aí todo a sua expertise com os negócios sustentáveis, mostrou um negócio, um case aí da Holanda, né, com café, por causa de uma RPPN. O Graco trouxe a participação, eu vou adicionar o Graco aqui, consegui. O Graco trouxe aí a participação do consórcio, de grandes empresas do café, né, Nescafé, Expo Café, a Lavazza, Nespresso, né, e outras organizações, IUCN e a própria Cochupé. Então, esse era o nosso desejo. Eu quero dizer a todos que o projeto Reservas Privadas do Cerrado, a todos os proprietários que estão nos vendo aí, a gente está com o projeto ainda recebendo propostas de criação de RPPNs, aqueles que desejam criar sua RPPN, conforme a gente colocou aqui na live, né, que quiserem fazer parte desse mundo da produção sustentável, e ser um novo RPPnista, né? É possível, né? É só entrar no nosso site Reservas Privadas do Cerrado, que a gente vai acolher você aí e ver a possibilidade de a gente criar uma RPPN e trazer todo esse mundo que foi colocado aqui na live para vocês também, né? Vou passar a palavra para o seu Bartolo, suas considerações finais, e já fazer aqui, seu Bartolo, meu agradecimento para o senhor aí. Eu sei que o senhor é uma pessoa bastante com uma agenda cheia de coisas, e obrigado por o senhor ter aceito aí participar dessa nossa live. Nada, essa nova vida que eu estou levando me rejuvenesceu, estou ficando mais novo às custas desses novos desafios. E eu vou dizer o seguinte, não é só no café, eu participo do GAAS, o Grupo de Agricultura Sustentável, tem plantadores de soja, plantador de cana, plantador de eucalipto, entrando nessa parte de defensivos biológicos, com força mesmo. Fui num evento, num seminário lá em Mineiros, do qual o Rogério Vian, que é o presidente do GAAS, mostrou uma participação do Instituto Onça Pintada junto com esse pessoal que está fazendo essa agricultura sustentável de manutenção da fauna local lá no Parque das Emas, da vizinhança do Parque. Então, o Brasil está se movimentando com muita força nessa linha, não é só no café. Eu acho que o café é quem mais valoriza isso, mas, independentemente de ser café, os outros produtores, e me admira muito até o produtor de eucalipto. Eu tenho imensas áreas de eucalipto sendo tratado hoje com biológico. Então, meus amigos, o Brasil está puxando um carro muito forte e ele está chegando na frente. Eu acho até que a gente está um pouco atropelando a academia, os produtores estão
meio que na frente da academia, a academia está vindo a reboque, eu acho que é um cutucão para que a academia entre mais no processo, porque eu acho que essa agricultura nova que está se criando em termos de defensivos biológicos, aqui no Brasil, ela vai explodir com muita força e logo, logo. Eu quero agradecer muito a possibilidade de ter falado para vocês. Essa minha nova vida realmente me enche de vontade de continuar e de trazer mais, a cada dia, novidade para os meus amigos e para os parceiros. Um abração a todos, muito obrigado aí pelas palavras. E, seu Sebastião, adorei a ideia de que não vende café, eu vou vender agora uma parte do meu projeto, eu gostei desse negócio aí. Obrigado, seu Bartolo. Sebastião, a palavra é sua. Então, a ideia não é trazer uma receita de bolo, não é trazer a solução para todas as nossas angústias e desafios na área rural. O grande aprendizado aqui tem sido fazer, aprender, corrigir e melhorar. É possível? Sim. Depender de instituições e de outros, olha, se você for esperar que políticas públicas, que o governo ou que uma solução venha de fora, pode acreditar que você vai ficar na mesma. Tá? É preciso fazer, é preciso provocar, convidar pessoas a participarem desse processo de um novo olhar. Mudar hábito das pessoas é extremamente complicado. O Sr. Bartolo está falando aí de uso de defensivos biológicos. Isso é coisa que as pessoas têm uma resistência muito grande, mas é preciso mudar hábitos, né? As pessoas estão acostumadas a coçar a orelha com esse dedo aqui, nunca fazem isso aqui, né? E é preciso a gente cutucar um pouco nesse jeito como a gente se relaciona até então com a terra e buscar uma nova relação, uma relação mais harmônica e mais equilibrada. A partir daí, as soluções e as respostas vão vindo a cada dia. A cada dia aparece uma coisa fantástica e a gente vai anotando. A ideia nesse vídeo é um pouco isso mesmo, esse passo a passo, cada um desses elementos estão integrados, interagindo, para que você possa ter um café com qualidade, com saúde. E aí, o que o senhor Bartolo falou, chegar lá na lavoura, daqui a pouco não, mas amanhã cedo eu vou lá porque eu quero que o pé de café me dê um abraço e me dê um beijo. Legal, Sebastião. Obrigado, Sebastião. Graco? Maravilha. Boa tarde, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Para mim é representando tanto a Cochuper como o Consórcio Cerrado das Águas, é algo esplêndido para mim. Forte abraço para todo mundo aí, que eu vi bastante gente mandando mensagem do grupo do Consórcio Cerrado das Águas. É uma iniciativa incrível. Vamos para cima, sendo uma vanguarda mesmo e levando essa melhoria nas questões climáticas junto ao produtor rural, que é o propósito desde o início do consórcio. Parabéns a todos aí, muito obrigado. Legal, obrigado, Graco. E para finalizar, fechar o nosso evento, a palavra aí da nossa colega Andréia, por favor, suas considerações e a sua mensagem final aí para... Um grande prazer, unindo dois mundos que não são dois mundos diferentes, são o mesmo mundo com perspectivas diferentes, assim, e esse universo é fantástico, esse universo das comunicações. Então, primeiro, prazer encontrar todos. Não posso deixar de falar que estou correndo atrás de uma pesquisa de RPPnistas. Aos RPPnistas presentes, eu deixei um link, preencham seus dados, eu preciso saber o que a sua RPPN influencia nas ODS mundiais. E eu também não posso deixar de... Acabei de receber uma pergunta, assim, olha, eu vou ter que perguntar assim com narrativa. Olha como o universo do mundo rural é grande, né? Seu Ricardo, o que o senhor acha de turismo rural nas suas terras? Ô, Andréia, deixa eu falar. Essa é a pergunta de uma operadora de experiências da Flanar Turismo. Ela vai... eu também quero saber a sua resposta. Deixa eu te falar, eu já fiquei na Hacienda Venezia, lá na Colômbia, do Sim. qual eu escutei da boca do proprietário que ele faz mais dinheiro com o turismo rural do que com café. E era uma grande fazenda de café na Colômbia, grande, imensa, talvez a maior fazenda de café da Colômbia.
Ele tem uma estrutura de receber hóspede maravilhosa. Outra coisa, eu tive na Costa Rica, a Costa Rica virou um turismo rural único. Os cafeicultores lá em São José, eles viraram só a quantidade de turismo americano entrando na Costa Rica para ir nas fazendas e com lojas, com comercialização lá na propriedade, é fantástico. Eu acho que nós vamos caminhar para esse trem aí. Esse trem também vai virar, também vai dar certo esse negócio aí. Eles só não contaram um segredo, tanto a você quanto a Sebastião. Sabe por que dá mais dinheiro que o café? Não é porque o turismo dá mais dinheiro que o café, é que o turista que visita a propriedade rural nunca mais vai esquecer do seu café, tanto do seu quanto do Sebastião. E aí, para o resto da vida, ele vai passar numa loja e vai falar assim: eu conheço esse café. Isso é identidade, isso é relação de confiança. E é isso que a RPPN também traz para as propriedades. Então, é mais ou menos isso. É uma belíssima vitrine que os colombianos aproveitam, que os costarriquenhos aproveitam muito bem, que os brasileiros começam a aproveitar muito bem. E é por isso, para o resto da vida, você passa em Medoc, nos conhaques, e fala assim: eu conheci essa propriedade. No queijo da Serra Estrela, e fala: eu conheci essa propriedade de café. Laércio, é um prazer muito grande estar com vocês e que a gente consiga fazer que o mundo, que a informação flua com esse respeito mútuo de comunicação no sentido: somos um povo só. Vamos fazer disto o melhor que temos. Perfeito, Andréia. Com certeza. Gente, obrigado. Seu Bartolo, Sebastião, Graco, Andréia, muito obrigado de coração. E estamos juntos aí. Vamos ver o que a gente consegue tocar aí no coração e abraçar, conforme o seu Bartolo falou, abraçar novos proprietários rurais aí com esse intuito da gente fazer essa produção e conservação e o turismo junto, com certeza, a gente fazer coisas maiores. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Graco. Gostei. Até mais. Com essa motivação toda. Tchau. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado.